Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai viajar muito no tempo. Milhões e milhões de anos atrás para descobrir como os dinossauros viviam. Naquela época não existia ser humano, nem cidade, nem escola. Nada disso. O mundo era bem diferente. Tinha muitos vulcões, florestas gigantes, desertos e lagos enormes. E é aí que viviam os dinossauros. Os dinossauros não eram todos iguais. Alguns eram herbívoros, que quer dizer que só comiam plantas. Alguns tinham pescoços enormes, como os braquiossauros e diplodocus. Eles alcançavam as folhas mais altas nas árvores, como uma girafa gigante. Foram 2 dinossauros herbívoros gigantes no período Jurássico. Outros tinham chifres e escudos, como o Triceratops. Ele parecia um rinoceronte pré-histórico. Ele usava os chifres para se defender dos dinossauros carnívoros. Já o estegossauro tinha placas grandonas nas costas e um rabo cheio de espinhos. Ninguém mexia com ele fácil não. Esses dinossauros andavam em bandos, tipo uma família gigante, porque era mais fácil de se proteger dos predadores. Já outros eram carnívoros, aí o negócio ficava sério. Eles caçavam outros dinossauros para comer. O mais famoso é o Tiranossauro Rex, que era grandão e tinha dentes de tamanho de bananas. Tinha também os Velociraptors, que eram menores, mas caçavam em grupo e eram muito rápidos. E não eram só os dinossauros de terra, também tinha os que voavam, como os Pterodactylos, que dominavam o céu. E os que viviam na água, como o Plesiosauro, que parecia um monstro marinho. E uma coisa muito legal, alguns dinossauros faziam ninhos para cuidar de seus ovos, como os pássaros fazem hoje. Eles protegiam os filhotes porque o mundo era cheio de perigo. Uou. Mas infelizmente um dia aconteceu uma grande catástrofe. Um asteroide gigante caiu na Terra. Isso levantou muita poeira, mudou o clima, ficou difícil de encontrar comida e os dinossauros acabaram desaparecendo. Hoje a gente só conhece os dinossauros por conta dos cientistas, que estudam os fósseis, que são os dentes, pegadas em pedras e os ossos. Imagina só se os dinossauros ainda existissem. Imagina como seria ver um T-Rex passando em frente à sua casa. Ia ser assustador e incrível ao mesmo tempo. Algumas curiosidades legais sobre os dinossauros que muita gente não sabe. Existiram mais de 1000 espécies diferentes já descobertas. E os cientistas acreditam que ainda há muitos para encontrar. Havia desde dinossauros do tamanho de uma galinha, até gigantes com mais de 30 metros de comprimento. Em geral, os dinossauros tinham cérebros pequenos, em comparação ao corpo, mas alguns, como o Troodon, eram relativamente inteligentes, com boa visão e capacidade de caça em grupo. Os dinossauros, exceto as aves, foram extintos há cerca de 66 milhões de anos, após o impacto de um asteroide no México, que mudou o clima da Terra. Os fósseis são tão detalhados que já foi possível encontrar pegadas, ninhos com ovos e até fezes fossilizadas, ajudando a entender como viviam. Os dinossauros viveram durante a Era Mesozoica, também conhecida como a Era dos Répteis. Durou em cerca de 252 milhões a 66 milhões de anos atrás. Essa era dividida em 3 períodos principais. Triássico, 252 a 201 milhões de anos atrás. O continente era praticamente um só, chamado Pangeia. O clima era quente e seco. Os primeiros dinossauros surgiram. Jurássico, 201 a 145 milhões de anos atrás. Muitas florestas úmidas e clima mais estável. Dinossauros se diversificaram e se tornaram dominantes, com predadores famosos como os alossauros. Gigantes herbívoros como o Brachiosauro e Diplodocus surgiram, assim como as primeiras aves. Cretáceo, 145 a 66 milhões de anos atrás. Dinossauros atingiram seu auge de diversidade. Surgiram os Tiranossauro Rex, Triceratops, Velociraptors. E no final desse período ocorreu a extinção em massa. E aí pessoal, gostaram de aprender sobre os dinossauros? Se sim, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos que também gostam de dinossauro. Até o próximo vídeo, tchau! Plesiosauro, que era um... Eles alcançavam... E os que viviam na água, como E os que viviam na água, como Pichelossauro.
Eu esqueci. Tchau.